Olá, pessoal, bora lá. A gente está vivendo um tempo muito difícil, muito estranho, muito confuso, muito inusitado. E aí, no Tempo do Amor Universal, a gente resolveu fazer essas mini palestras para continuar conversando com as pessoas, para continuar mandando a mensagem do Tempo do Amor Universal. Eu fiquei pensando muito tempo o que falar sobre isso e resolvi resgatar uma coisa que a gente já conversou lá, a partir de um texto do Rubem Alves, que é sobre a pipoca. Rubem Alves é um psicanalista, escritor. O trabalho dele é incrível, é genial, ele toca muito profundamente em diversos assuntos, e quando ele fala da pipoca, ele está falando da reforma íntima. E que talvez esse seja o momento que nos convida mais fortemente para a reforma íntima. Eu vou me permitir começar lendo o texto, depois a gente conversa. A culinária me fascina. De vez em quando eu até me atrevo a cozinhar, mas o fato é que sou mais competente com as palavras do que com as panelas. Por isso tenho mais escrito sobre comidas que cozinhado. Dedico-me a algo que poderia ter o nome de culinária literária. Já escrevi sobre as mais variadas entidades do mundo da cozinha. Cebolas, ora pronobis, picadinho de carne com tomate, feijão e arroz, bacalhoada, suflês, sopas, churrascos. Cheguei mesmo a dedicar metade de um livro poético, filosófico, a uma meditação sobre o filme A Festa de Babette, que é uma celebração da comida como ritual de feitiçaria. Sabedor das minhas limitações e competências, nunca escrevi como chefe. Escrevi como sabedor, como filósofo, poeta, psicanalista e teólogo. Porque a culinária estimula todas essas funções do pensamento. As comidas, para mim, são entidades oníricas, provam a minha capacidade de sonhar. Nunca imaginei, entretanto, que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar. Pois foi precisamente isso que aconteceu. A pipoca, milho mirrado, grãos redondos e duros, me pareceu uma simples molecagem, brincadeira deliciosa, sem dimensões metafísicas ou psicanalíticas. Entretanto, dias atrás, conversando com minha paciente, ela mencionou a pipoca e algo inesperado na minha mente aconteceu. Minhas ideias começaram a estourar como pipoca. Percebi então a relação metafórica entre a pipoca e o ato de pensar. Um bom pensamento nasce como uma pipoca, que estoura de forma inesperada e imprevisível. A pipoca se revelou a mim, então, como um extraordinário objeto poético. Poético, porque ao pensar nelas, as pipocas, meu pensamento se pôs a dar estouros e como pulos, como aqueles das pipocas dentro da panela. Lembrei-me do sentido religioso da pipoca. Pipoca tem sentido religioso? Pois tem. Para os cristãos religiosos são o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, a mistura da vida e da alegria, porque vida, só vida sem alegria não é vida. Pão e vinho devem ser bebidos juntos, vida e alegria devem existir juntas. Lembrei-me então da lição que aprendi com a mãe Estela, sábia poderosa do candomblé baiano, que a pipoca é comida sagrada do candomblé. A pipoca é um milho mirrado subdesenvolvido. Fosse eu agricultor, e se no meio dos meus milhos graúdos aparecessem aquelas espigas nanicas, eu ficaria bravo e trataria de me livrar delas. Pois o fato é que, sob o ponto de vista de tamanho, os milhos da pipoca não podem competir com os milhos normais. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debulhar as espigas, colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Havendo fracassado, a experiência com água tentou-se a gordura. O que aconteceu ninguém jamais poderia ter imaginado. Repentinamente os grãos começaram a estourar, saltaram da panela com uma enorme barulheira.
Mas o extraordinário era o que acontecia com eles. Os grãos duros quebra-dentes se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. O estouro das pipocas se transformou então de uma simples operação culinária em uma festa, brincadeira, molecagem, para os risos de todos, especialmente das crianças. É muito divertido ver o estouro das pipocas. E o que isso tem a ver com o candomblé? É que a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação porque devem passar os homens, para que eles venham a ser o que eles devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos, repentinamente, nos transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São as pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem, acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios, apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui. E com isso a possibilidade da grande transformação. Imagina que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro ficando cada vez mais quente, pense que a sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Puf! E ela aparece como outra coisa completamente diferente que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te, dizia Goethe. Em Minas, todo mundo sabe o que é piruá. Falando sobre os piruás com os paulistas, descobri que eles ignoram o que seja. Alguns, inclusive, acharam que era gozação minha, que piruá é palavra inexistente. Cheguei a ser forçado a me valer do Aurélio para confirmar meu conhecimento da língua. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Meu amigo William, extraordinário professor pesquisador da Unicamp, com certeza ele tem uma explicação científica para os piruás. Desvendou cientificamente o assombro do estouro da pipoca. Especialista em milhos. Mas no mundo da poesia, as explicações científicas não valem. Por exemplo, em Minas, piruá é o nome que se dá às mulheres que não conseguem casar. Minha prima, passada dos 40, lamentava: fiquei piruá. Mas acho que o poder metafórico dos piruás é maior. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus: quem preservar a sua vida, perdê-la-á. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste, vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar,
na flor branca macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quanto às pipocas que estouraram, são adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Rubem Alves. Que todos nós possamos passar pelo fogo da vida para, enfim, nos estourar em pipocas. E Rubem Alves, assim, nos ensina a questão da transformação. Eu acho que é esse o movimento que a gente está passando agora. Toda a humanidade, todo o planeta Terra está vivendo uma grande tensão, que não vale a pena a gente entrar na discussão das coisas agora, mas a gente refletir para que serve esse momento. Porque é muito fácil pensar em coisas que vêm de fora. Mas a transformação da pipoca, ela é estimulada pelo fogo que vem de fora com alguma coisa que tem dentro do milho. É o que tem dentro do milho que vai para fora, que estoura e vira a pipoca. Não é uma mágica. O fogo não coloca nada dentro do milho. É o que está dentro do milho que sai, pelo poder do fogo ou pelo poder da dor. A gente costuma dizer que o ser humano só vai pelo amor ou pela dor. Parece que a humanidade inteira está precisando viver pela dor. E por quê? Por que isso é transformação? Por que isso tem a ver com reforma íntima? Então, o Rubem Alves fala que a transformação do milho duro em pipoca macia, ou seja, o milho duro, a pipoca macia, é uma transformação importante, são simbolicamente importantes essas duas palavras. É símbolo da grande transformação porque devem passar os homens para que eles venham a ser o que eles devem ser. O que isso quer dizer? Primeiro, duro, macio. São duas oposições importantes, né? O ser humano tem sido muito duro em termos do que é básico, do que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Historicamente, a gente tem tido provas dessa dureza do ser humano. Então, é fundamental que a gente repense isso. E macio não quer dizer molenga, não quer dizer frouxo. Quer dizer gentil, agradável, bom. E a transformação que não é em qualquer coisa, mas uma transformação no que cada um deve ser, no potencial do ser humano. Essa é a grande metáfora, a grande sacada do texto do Rubem Alves. E que tem tudo a ver com o Evangelho, tem tudo a ver com o Espiritismo, tem tudo a ver com reforma íntima. O ser humano precisa viver o que ele deve ser, o que ele deve ser de melhor. E estar em casa, em alguns países o confinamento é mais restritivo, em algumas cidades até é mais restritivo do que o que nós estamos vivendo aqui em Brasília. Aproveitar este momento para perceber qual é a transformação necessária. O que eu preciso mudar em mim? Hoje eu recebi um vídeo de um programa que chama Papo de Segunda, passa na GNT, pequena propaganda, mas tudo bem, porque é legal, interessante, às vezes a conversa desses rapazes é muito, muito interessante. E um deles, que o nome artístico é Emicida, não sei de fato qual é o nome dele, ele fala uma coisa incrível. E ele fala assim, a gente tem que ser melhor para quê? Pra gente mesmo, como ser humano, ou a gente vai ter que sair dessa melhor porque o capitalismo precisa funcionar melhor, porque a escola precisa funcionar melhor, porque a cidade precisa funcionar melhor. A gente precisa se tornar humano melhor como humano ou melhor como uma engrenagem. Esse questionamento dele é muito profundo e tem tudo a ver com a transformação
que o Rubem Alves coloca no texto da pipoca. A pipoca não estoura para fazer parte de uma coisa. Cada pipoca por si vai fazer o seu estouro e vai criar uma linda panelona de pipocas. Cada uma com a sua reforma íntima. Cada uma com o seu melhor. Essa é a grande questão. Ah, Patrícia, mas isso é muito individualista. Mais ou menos. Porque no momento que eu me melhoro, eu consigo melhorar o que está fora de mim. O dito é: amai-vos uns aos outros. Amai o próximo como a si mesmo. A gente não sabe se amar, a gente não sabe se valorizar, a gente não sabe se gostar. Tem muita gente sofrendo porque está em casa. E eu entendo, eu não vou entrar nessa seara. É muito complicado. Cada um sabe dos seus poréns. Mas talvez seja um momento de aprender a ficar em casa. Essa é uma outra coisa que o Emicida falou. Talvez seja um momento de aprender a lidar com a solidão, com o ócio. Se dar o tempo. Curar feridas pessoais. Curar a própria mente. Relaxar. Sabe? Não vai ser fácil passar por esse período. Não está sendo fácil. Outro dia eu vi um dessas coisas na internet dizendo: a gente tem que sair dessa diferente do que entrou. Não é para voltar ao normal. Voltar ao normal não, estava bom. Voltar ao normal não estava funcionando. Se estivesse funcionando, talvez a gente não precisasse passar por um fogo tão intenso. Que é o que acontece com o outro milho. O outro milho, para se tornar macio, ele é cozido por um pouco tempo. Ele não precisa ser frito. Ele é cozido e é suficiente para alimentar. A transformação do alimento, ela tem sempre essa metáfora, porque ela precisa se tornar algo nutritivo. E nós precisamos ser nutritivos para nós mesmos. A gente precisa entender este momento como uma grande parada para reflexão. Cada um consigo mesmo, cada um com a sua família, cada um com as suas experiências, cada um com a sua vida, com seus pensamentos. Passar pelo fogo, passar por essa transformação tão dura, não é fácil. A gente não vai sair dessa, beleza, limpinho, tranquilo. Eu acredito que a gente ainda vai ter meses difíceis. Depois que terminar tudo, as pessoas ainda vão ter medo. E o medo é um sinalizador de cuidado, de noção de respeito consigo mesmo, com o outro. O medo é um sinalizador sério. Ele não pode virar pânico, porque trava as pessoas. Mas o medo é um sinalizador de que alguma coisa precisa ser cuidada. A gente precisa aprender o autorrespeito e se dar esse tempo de virar pipoca, para não ficar no fundo da panela com os piruás. Essa transformação não é igual para todo mundo, né? O Rubem Alves fala em 2 coisas: pipoca ou piruá. Mas tem uns que ficam no meio do caminho, que estoura só um pedacinho, que não está totalmente preparado, que já tem algum caminho pela frente. Isso é uma outra coisa que a gente vai ter que aprender. A gente precisa reorganizar a mente, aproveitar esse momento que a gente está na frigideira, que a gente está na panela, que a gente está no fogo, para se repensar, para se conhecer, para conhecer melhor o outro, né? Mas entender que, né, ainda vão ficar piruás, mas que a gente precisa querer ser pipoca, a gente precisa querer sair dessa melhor do que o que a gente entrou. Sabe? Porque agora
a gente precisa entender o que nos trouxe até aqui. E eu não estou falando da doença, eu não estou falando das decisões governamentais, eu não estou falando de hospital, não estou falando disso. Estou falando de pessoalmente, o que nos trouxe até aqui, cada um. Esse é o movimento da pipoca. E por isso que cada um uma história diferente. O fogo que fala da pipoca é essa situação, quando a vida nos lança numa situação que nós nunca imaginamos. Por mais que os cientistas tivessem a ideia de que podia chegar esse dia para a humanidade, de fato, individualmente, ninguém nunca acreditou que ele chegaria. E agora é hora da gente parar e repensar e ter cuidado, né? É tipo outras metáforas que o próprio Rubem Alves cita. A lagarta que vira borboleta, a metáfora da ressurreição, que está na Bíblia, no Evangelho. A ressurreição é a prova da transformação, da necessidade de transformação. E que Jesus avisou, como lembrou Rubem Alves, quem se agarrar demais à vida, ou não à vida, não é que você tem que querer morrer. Porque mesmo quem acredita em reencarnação não quer morrer, vamos combinar. Não é isso. Se você se agarrar à sua vidinha do jeito que ela tá e não quiser transformar, vai ficar piruá. Eu sou professora. Quando a gente voltar para a sala de aula, vai dar para simplesmente entrar no conteúdo certinho, exato, como estava sendo encaminhado? Se é que era certinho? Vai ter muito tempo para recuperar as relações, os assuntos, repensar a forma de viver, os cuidados. Não é tão simples, né? Oi, acabou a quarentena, tá massa, tá tudo pronto. Não, se não mexer aqui, a gente não vai adiante. A gente precisa ser como a pipoca. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, fala do progresso como uma das leis da natureza. E a própria destruição que parece aos homens o limite final das coisas é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Então a gente não vai voltar a ser como era antes. Ou a gente aprende a ser melhor, a gente vira piruá. Essa é a metáfora. E esse ensinamento, ele é muito forte. Só que para entender esse pensamento, é preciso ter o desejo que o Rubem Alves coloca no final do seu texto. Que todos nós possamos passar pelo fogo da vida para enfim nos transformar em pipocas. A gente precisa ter esse desejo. Não é fácil. E não é fácil. Esse é o momento da gente parar, repensar, desacelerar de verdade, encontrar aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente faz de melhor. Que pode ser só sentar com o filho no colo e fazer um cafuné, não importa se esse filho tem 5 ou 30 anos. Que pode ser pegar um telefone e ligar para um amigo, fazer chamada de vídeo, né? Dizer, oi pessoal, e aí, como é que você tá? Coisa que a gente sempre teve acostumado, não tá tudo bem, amanhã eu falo. Pode ser parar para meditar, para pensar, para ouvir uma música, para ver um livro só de imagens, nem precisa ler. Para a gente se reconstruir, para a gente se refazer. Parar e silenciar. Assistir um filme, um programa de culinária, qualquer coisa. Mas a gente se olhar para dentro de si, por que eu estou fazendo isso? O que eu quero fazer com isso? Eu posso me dedicar mais a mim mesmo. E buscar os nossos defeitos, encontrar os nossos defeitos, para a gente poder se liberar deles e se transformar. Acho que esse é um momento de revisão pessoal muito importante.
Eu fico com o texto Rubem Alves, mas acho que no final a gente tem que pensar numa outra coisa, que nem sempre esse momento vai ser fácil, então a gente vai precisar se agarrar na fé. E na fé, acho que tem uma prece muito simples, que é a oração da serenidade. Eu não sei a origem, não sei como começou, mas ela pede arrego. É simplesmente pedir arrego. Né? E que fala, Senhor, uno meu coração ao seu, seguro minha mão na sua, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concede-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem e força para mudar aquelas que devo, e sabedoria para distinguir umas das outras, vivendo um dia de cada vez, um passo de cada vez, sabendo que as coisas não vão ser sempre como eu gostaria que elas fossem, mas aceitando como elas são, para que eu possa ser feliz nessa vida dentro da medida do possível e mais feliz ainda na próxima contigo. Obrigada, pessoal. Valeu.